Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar mais um teleencontro, né? Na quinta-feira passada eu acabei não gravando, tive alguns problemas aqui, mas tá tudo normal, tá? Então essa semana eu vou postar essa aula hoje sobre Thomas Hobbes. Na quarta-feira eu vou postar sobre o Berkeley. E na sexta eu vou postar o John Locke, tá joia? Para que a gente possa cumprir a nossa meta aí, porque dentro de um mês, né, dia 25 de junho, nós estaremos fechando o bimestre, tá certo? Então, vamos lá. Quem que é Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele é um inglês, teve uma vida longa, nasceu em 1588 e morreu em 1679. No período de maior ascensão da cultura e do mundo das ciências na Inglaterra, que não é à toa entre esse 1601 e 1700, né? Nós vamos ter ali um campo adubado pelas ciências que vai trazer como consequência a Revolução Industrial no século XVIII. Então, é um período de, de grandes turbulências, né? A época em que Thomas Hobbes nasce. Turbulências que vão ser pacificadas. Então, uma delas é a questão da dinastia dos Tudors, do nosso Henrique VIII, que se separou, né, da comunhão católica. Então ele rompe com o Papa e funda a Igreja Anglicana. Uma outra tensão que vai ser provocada nesse período no mundo político seria a aparição dos Cromwell, né? Ou daqueles que decapitaram o rei Carlos I. Então, se você assistiu o Apóstolo da Razão sobre Spinoza, nós temos ali, né, algumas marionetes, né, que estão num teatro em praça pública contando a história do rei decapitado. Spinoza sonhava com uma república à la Cromwell, na Holanda. Mas para Hobbes, essa revolução de Cromwell, que durou 3 anos, provocou uma guerra civil sangrenta e trouxe para ele uma frustração grande em relação ao conceito de república, ao conceito de democracia. Então não é à toa que Thomas Hobbes ele é, do ponto de vista político, em seu pensamento político, fruto desse contexto histórico. Então, de um rei que se desliga do Papa e funda a sua igreja e se autoproclama o Papa, né? Ou o grande sacerdote da igreja anglicana. E, por outro lado, a tensão política da Revolução dos Cromwell, que provocou a Guerra Civil, a decapitação do rei e uma grande frustração política. Esse é o primeiro ponto, então. Tá? A grande influência do contexto histórico são as tensões políticas e religiosas. O segundo ponto, que vai influenciar diretamente o pensamento de Thomas Hobbes, é o mundo da ciência da Inglaterra do século XVII, partindo do 16 para 17, né? É um mundo das ciências que não valoriza mais a teologia, que não valoriza mais ciências especulativas, teóricas, contemplativas, mas que agora prima pelas ciências experimentais, sobretudo aquelas voltadas à botânica, compreensão da natureza, a transformação da natureza, então as engenharias, e a questão da astronomia, e entre outras, a medicina, por exemplo. E nosso amigo Thomas Hobbes, ele então vai beber dessa fonte que é a ciência experimental. A gente viu aí no último vídeo o Francis Bacon, que trazia o método indutivo e valorizava com a Instauratio Magna a enciclopédia das ciências. Correto? E o Thomas Hobbes,
ele já está inteiramente convencido de que não vale a pena buscar outra forma de ciência senão aquela do mundo da experiência, voltada ao mundo da natureza. Então, primeiro ponto, a tensão política, a Revolução dos Cromwell e a questão da igreja, né, Henrique VIII, toda uma questão política. Segundo ponto, a questão das ciências experimentais. E vamos para um terceiro ponto. Thomas Hobbes, ele se desliga da sua família muito cedo, vai morar com seu tio. Detalhe, o pai de Thomas Hobbes era um pastor anglicano. Então ele traz uma confusão consigo por essa revolta ou por esse motivo de ter se desligado do pai, né, e ter se revoltado com o pai, indo morar com o tio. Tio esse que questionava muito a igreja anglicana. Então, do ponto de vista de influências pessoais, né, Thomas Hobbes ele é um filho órfão, né, abandonado, que vai fazer da ciência o seu altar sagrado. Aos 15 anos, ele já vai estar na Universidade de Oxford, né, estudando ciências experimentais, estudando direito, certo? E, precocemente, ele vai ter contato com grandes filósofos da sua época. Nada mais, nada menos que um tal de Descartes. Ele tinha relacionamento, correspondências, né, pessoais com o Descartes. Também com Galileu Galilei. Vejam só, ele escrevia para o Galileu Galilei, né? E um homem que fazia a ponte, sobretudo entre Descartes, a França, e Thomas Hobbes, a Inglaterra, era um padre chamado Marin Mersenne. Esse padre, que é matemático, que é um grande cientista, né, da sua época, ele, de certa forma, colaborava com o Descartes, visto a sua proximidade de admiração a Descartes. E ele fazia o seguinte, ele pegava alguns trechos, alguns escritos, correspondências de Descartes, e ele passava isso para outros filósofos, para que fizessem a sua crítica. E aí o retorno dessa crítica, né, era acolhido por Descartes, que iria tentar então se justificar, né, e melhorar a sua obra. E o Mersenne, ele faz a ponte, então, a ligação entre o Descartes e o Hobbes. Ele envia escritos de Descartes para Hobbes, e Hobbes, então, faz o papel aí de advogado do diabo e se opõe de forma total ao pensamento de Descartes. Bom, vamos então, antes de iniciar a falar sobre as obras, né, algumas das obras, vamos falar um pouco então da diferenciação que há entre o pensamento de Hobbes, que é empirista, e o pensamento de Descartes, que é racionalista. Acho que aí vale a pena fazer um paralelo, né, com esses itens, porque fica bem claro, né, a oposição, o confronto intelectual entre as duas correntes. Então, primeiramente, para Descartes, o racionalismo. O que são as ideias? As ideias são parte de uma doutrina conceitual lógica. Então, aquele conhecimento claro e evidente, matemático, da res cogitas, sobre a res extensas, que não alcança a res infinita, né? Esse conhecimento, ele é conceitual. Por isso, o método dedutivo. É o conceito de substância, é o conceito de Deus, é o conceito de alma, é o conceito de ideias inatas, conceito de ideias, conceitos, toda a lógica doutrinal de Descartes, ela é conceitual dedutiva. É uma lógica dedutiva. Para Hobbes, não existe
um método dedutivo que seja confiável. Existe o método indutivo. E esse método indutivo, então, ele parte da natureza e, a partir da natureza, ela cria conceitos. Mas esses conceitos não são uma coisa em si, o que era para Descartes, como Deus, né, ou a alma, etc. Não, são apenas nomes. Por isso, a doutrina de Hobbes é uma doutrina nominalista, uma lógica indutiva nominalista. O que é Deus? Apenas um nome. O que é a ideia? Apenas um nome. O que é felicidade? Apenas um nome. Então esse é o primeiro ponto. De um lado Descartes, doutrina conceitualista, dedutiva. E Hobbes, doutrina nominalista, indutiva. A respeito da natureza. Para Descartes, há um princípio das três naturezas, né? Três res. Res infinita, res cogita, res extensa. Para Hobbes só existe a res matéria. Só existe a res que seria conhecida pela sua extensão e nos corpos, né? Então é uma doutrina materialista. Então, para Descartes, a doutrina é transcendentalista, ou transcendental, é metafísica transcendental. Para Hobbes, é metafísica material. Ok? Do ponto de vista do homem, ou da realidade epistemológica, Descartes ele é espiritualista e ele identifica a essência do homem com a sua alma. Lembra? Res cogitas. Então, mesmo lá em Spinoza, né, em Leibniz, né, o primado da alma, da mente, seja ela nas mônadas ou no monismo, mas a mente, né, que conhece o mundo. Já para Hobbes, uma vez que há somente a matéria, né, e os princípios então seriam de antropologia, seriam de uma natureza constituída exclusivamente da matéria e sujeita às leis mecânicas da natureza. Então, para Descartes, a epistemologia ela é espiritualista. Para Hobbes, ela é naturalística. Então, ela depende o conhecimento, né? Ele se dá num processo de associação com a natureza e de compreensão das leis da natureza. Do ponto de vista moral, então, Descartes ele tem algumas características, né, da sua moral, que é a questão da religião. Então, não a religião em si, né, enquanto instituição social, mas enquanto o caráter de bondade e de verdade, né, que está no conceito de Deus. Então, como que o homem pode ser bom? Porque Deus é bom. Como que o homem pode ser feliz? Porque Deus é feliz. Ou seja, há uma relação intrínseca no conceito moral e ético, né, para Descartes, com essa associação, né, divina, né, que Deus existe. Então, a prova que Deus existe é o pensamento do bom, do belo, verdadeiro, etc. E também, se a gente for olhar lá em Paixões da Alma, a gente vai ver uma moral quase que estoica, no sentido de disciplina, né? Uma razão que domina o corpo, uma razão que controla as emoções, que afasta as paixões da alma, que são acidentes da mente, né? Acidentes do conhecimento. Então, para Descartes, né, a moral, a ética está ligada à ideia de Deus e à ideia da razão suprema que governa o corpo, o estoicismo. Já para Hobbes, nós temos aqui uma linha materialística e hedonística.
a felicidade para Thomas Hobbes consiste no prazer. E o prazer ele é alcançado por meio dos sentidos. Então veja, todos esses pontos que eu passei para vocês são completamente opostos. E aqui a gente precisa tomar esses pontos, né, e inculcar isso, né, colocar isso no nosso coração e na nossa mente, porque é a própria definição do que seria a linha racionalista e a linha empirista. Tá bom? Então, rapidinho, as maiores obras, né, de Hobbes são De Corpore, De Homine e, uma vez escrito De Cive, mais tarde ele completa esse De Cive e escreve Leviatã. Hobbes fez questão de colocar essas três obras, essa trilogia, De Corpore, De Homine e De Cive ou Leviatã, sob o mesmo título geral, que seria Elementos de Filosofia. Então, se você quiser pesquisar na internet alguns textos sobre Thomas Hobbes, procure lá Elementos de Filosofia e você vai ter a totalidade, né, do pensamento de Thomas Hobbes. O De Corpore trata da física, da metafísica, trata da matéria. O De Homine fala sobre o homem, a partir desse ponto de vista de uma psicologia materialista, voltada às ciências experimentais e às sensações. E o De Cive, que vai se tornar o Leviatã, compreende política e ética, né? Sobretudo a questão da política e o pensamento contratualista de Thomas Hobbes. Eu vou deixar um vídeo para vocês, eu queria muito que vocês assistissem, tá? No final desse encontro de hoje. É um documentário muito bacana, muito bem feito. E ali eles fazem uma representação, um encontro entre Rousseau e Thomas Hobbes. Tá? Rousseau, ele vai viver um século depois na França, né? E o Hobbes um século antes, né, na Inglaterra. Então eles não tiveram contato, não se conheceram, né? Só o Rousseau que leu as obras de Hobbes. Mas ali também é um confronto enorme. A única concordância que há entre Thomas Hobbes e Rousseau é a questão dos estados da natureza, né? No sentido de que há estados da natureza que se transformaram, natureza humana, elas se transformaram, e que há uma necessidade de um pacto social, um pacto civil. Mas o ponto de partida, o ponto de chegada, a aplicação dessas concepções são muito diferentes, tá? Então tenho certeza que você vai gostar. Vou colocar esse vídeo aí e assista em casa, tá bom? Ou aí no seminário, né? Então vamos lá. Sobre o De Corpore, eu vou tentar falar rapidinho, né? Então Hobbes, né, nesse livro, ele trata de uma metafísica, se é que a gente pode chamar de metafísica no sentido aristotélico, tomista, cartesiano, não dá, né? Mas ele tenta explicar como que o homem está em sintonia com a natureza, né? E o modelo que ele explica nessa sintonia se desenvolve nas leis da natureza e a partir da compreensão que o homem tem da extensão da matéria e do movimento, né, na matéria. Então, presta atenção. O que existe é matéria. E Hobbes, ele, antecipando Kant, né, ele fala de duas categorias. Ele não chama de categorias, mas ele chama de fantasma. Tá? Já chego lá. São dois princípios imaginários. Tá? Um deles é a extensão, o outro deles é o movimento. A matéria é a única substância, porque uma substância que fosse material para Hobbes seria contraditório. Para ser substância, precisa existir. Então tá aqui o nosso existencialista. Vocês que gostam aí de existencialismo, né? Então, Hobbes era um grande existencialista, talvez o primeiro grande existencialista, né? Porque ele fala assim, só existe a substância, que é matéria. E matéria é a natureza. E nós conhecemos natureza
pelas suas leis. Então, quando estudamos matemática, estudamos física, botânica, química, sei lá o que, né? E conhecemos porque temos dois princípios que nós inventamos, que nós criamos. E esses princípios são a extensão e o movimento. O que é extensão? Extensão é a medida, são os corpos. E o movimento, a gente pode chamar isso de tempo. Espaço e tempo, então, seriam como que receptáculos vazios da nossa mente. Olha, é muito parecido com o conceito de categoria que nós vemos lá na frente em Kant, né? Muito parecido. E não tem nenhuma consistência ontológica. Então não existe o ser do tempo, ou o tempo do ser, não sei. Né? A gente pode divagar aí com alguns títulos. Não. Ou como diria Hegel, né? O ser é a história, o movimento. Não. Simplesmente é uma categoria, ou a gente pode chamar de um receptáculo ou um princípio que o homem inventa. Então eles não passam, o espaço e o tempo, não passam de seres imaginários ou de reflexos da objetividade matemática que temos em relação à matéria. Então, o que é o espaço? É o fantasma da coisa existente enquanto existente. Fantasma da coisa existente enquanto existente. Ou fantasma rei existensis, quatenus existensis. E o que seria o tempo? Fantasma motus, o fantasma do movimento. Por que fantasma? Porque é fruto da imaginação. Não existe tempo, não existe espaço. Lembra, para ele, a doutrina é nominalista. Né? Se há uma coisa que é ser, que é ontológico, que ele chama de substância, é somente a matéria. Então, para ele não tem espírito, não tem passado, futuro, que existe. São formas de mensurar o tempo e o movimento, né? Ou não existe algo grande ou pequeno. Existe o nome que a gente dá a algo que a gente acha, reflete nossa mente como um fantasma. Então, como um ser imaginário que pode ser grande ou pode ser pequeno. Seria o espaço. Quando ele fala de espaço e tempo, então ele está tratando de conceitos, né, que são importantes. O espaço enquanto a compreensão da extensão da matemática e o tempo, ou movimento, enquanto devir. Está aqui mais um ponto interessante de Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, nada é e será para sempre. Né? Lembra aquela musiquinha? Eu nasci assim, me criei assim, Gabriela. Não. Tudo está em movimento e por isso está sujeito às modificações, transformações que ele chama de devir. Então aqui tem uma pitada de Heráclito, né? Talvez. Tá certo? Então, no De Corpore, esses são os conceitos fundamentais, né? A natureza, que é a substância material, só ela é a substância, né? E nós temos aí então princípios imaginários para resolver a matemática, né? A extensão, o espaço, e para resolver o movimento, o devir, as transformações, nós temos o tempo. Tá joia? Bom, se tudo então é matéria, então vamos para o outro livro lá chamado De Homine, que fala sobre a questão da epistemologia, da gnosologia, formas, processos de conhecimento em Hobbes. Então, Hobbes ele é muito sucinto, né? Posso dizer. Quer dizer curto e grosso. Para ele é simples. Como que se formam as ideias? A partir do contato com a natureza. Ao termos contato com a matéria ou com a natureza, nós recebemos então estímulos que são as sensações. E nós criamos então princípios imaginários como o espaço e o tempo, princípios imaginários que vão receber um nome, que serão as ideias. Por isso, para Hobbes, não existe o que é totalmente 100%
verdade. É impossível, por quê? Porque as ideias formadas na nossa mente, elas são como que interpretações da natureza, a partir das sensações que cada um tem ao estar em contato com a natureza. Então veja, o objeto, né? Ó, aqui é um T, um Benjamin, ó, né? Então, ao encostar nesse objeto, eu tenho contato com ele. Ele me provoca sensações. Essas sensações chegam até mim e eu formo, então, como se fosse uma figura, uma imagem, né, da sensação provocada pelo objeto. E isso aqui é matéria. Não é um T, não é um Benjamin. Eu posso chamar isso de galinha se eu quiser. Eu posso chamar isso aqui, sei lá, de araucária. É apenas um nome. O que é importante é a sensação e a imagem que eu tenho do objeto. Isso é importante. Tá bom? Eu vou passar para vocês uma leitura aqui rapidinho, que é a partir do De Corpore. Então, tal estímulo, mediante os nervos e os outros filamentos e membranas do corpo, que terminam no cérebro e no coração, gera neles uma resistência ou contra-estímulo no cérebro, ou esforço do coração para livrar-se dessa sensação. Olha como ele escreve, ó. Ele fala de nervos, filamentos, membranas do corpo, cérebro. Tá vendo? O pessoal da neurociência vai adorar o Thomas Hobbes, né? Já o pessoal da psicanálise, não. Me parece que aí vai ter um conflito, né? Mas veja, eu estou em contato com o mundo pelos meus músculos, pelos meus órgãos, pelos meus sentidos, né? E ele nomeia isso, né? Então, esta aparência ou imaginação é aquilo que os homens chamam sentido e consiste para o olho na luz, ou na cor figurada, para o ouvido no som, para o nariz no odor, para a língua no paladar, no sabor, e para o resto do corpo no quente, no frio, no duro, no macio, em outras tantas qualidades que percebemos pelo tato. Olha interessante, todas as qualidades chamadas sensíveis não são no objeto que as produz, senão variadíssimos movimentos da matéria, mediante os quais ela age de modo diferente sobre nossos órgãos. E em nós, que somos estimulados, elas não são senão movimento, devir, já que movimento só produz movimento. Mas a nós aparecem como imaginações, estejamos nós acordados ou dormindo. Então, o que explica o teu sonho à noite? Fantasma, ok? É uma imaginação, é um reflexo da sensação que você teve. Então, esteja acordado, esteja dormindo, né? A minha experiência com o mundo, o meu contato com o mundo, ele vai se tornar uma imagem, uma figura da sensação que eu tive. Então, por isso, para Thomas Hobbes não existe o 100% verdadeiro absoluto. Aquilo que o Descartes chamava de clarividência matemática, lembra? Clarividência lógica, a intuição não existe. O raciocínio, então, consiste em computar, somar ou subtrair as imagens. Olha a linguagem dele, né, da matemática. Então, o raciocínio seria uma calculadora que é estimulada, que é tocada pelos sentidos, né? E essa calculadora, ela tem na memória dela, no chip dela, imagens das sensações que eu tive quando encostei no Benjamin, que eu tive quando acendi a lâmpada. Imagina acender a lâmpada na tua cara assim, né? É uma delícia. Então eu crio uma imagem de lâmpada, crio uma imagem de Benjamin e vou criando essas imagens. E aí o raciocínio vai fazendo o quê? Vai computando, somando ou subtraindo imagens. E o instrumento que verbaliza o raciocínio entre os humanos seria então a linguagem. Uma linguagem
entendida nominalisticamente, né? Com sinais, nomes gerais das coisas. Gente, nós somos mais inteligentes, né? Vamos dizer assim, em relação aos outros animais, porque nós damos nomes. Mas nós não compreendemos a linguagem dos gatos, por exemplo. O funcionamento do cérebro deles deve ser muito parecido com isso que o Hobbes está falando. O gato também computa sensações, subtrai, adiciona, dentro dos limites do gato. Ele também se comunica, ele vai para a janela e fica miau, e lá fora outro miau, e com aquela conversa, né? Talvez são mais onomatopaicos, não sei, né? Não sei. Mas nós, né, sejamos mais sofisticados em dar nomes. Mas a operação mental, o raciocínio é o mesmo. Tá? Então uma vaca, uma girafa, uma planta, né? Sei lá se posso falar de planta, mas não tem umas plantas carnívoras, por exemplo, lá que você encosta e ela fecha, né? Ou seja, reage com a sensação. Ou aquelas que abrem, né, durante o dia, as flores se fecham à noite, né? Tá aí, resposta né, a partir das sensações que ela tem com a luz, com a natureza, ela dá respostas que são uma forma de comunicação. Certo? Bom, então a sensação determina no sujeito um sentimento de prazer ou de dor. Então agora nós chegamos no Leviatã, ou no Decívio. Bom, antes disso ele conclui, né, que nesse livro aí, De Omni, ele conclui que a finalidade última do homem é se afastar da dor e buscar o prazer. Tá certo? Se afastar da dor, né, evitar a dor e buscar o prazer por meio das sensações. E agora entramos no Leviatã. E aí você lembra no Decívio, no Leviatã, né, essa imagem do monstro, né, do qual fala o livro de Jó, representado, né, como soberano, o rei, subindo do mar, tendo numa das mãos a espada, na outra o báculo. Tá? A gente já vai falar sobre esse simbolismo. Mas o ponto de partida para teoria política, ética e política, né, do Leviatã é essa ideia do prazer. Então, o ser humano ele é egoísta. Ele não pensa nos outros, ele não está preocupado em filantropia, em compaixão, misericórdia. Não. O ponto de partida do pensamento de Thomas Hobbes, talvez aqui tenha alguma questão da infância dele, né, com o pai e tal. O ponto de partida é que todo homem é um ser de natureza egoísta, cada um busca satisfazer os próprios instintos, e em meio aos outros homens, o que há é apenas a luta, né? A luta que seria a guerra, que seria a caça, né? Onde cada homem quer se impor, quer controlar o outro. Por isso que vem aquela famosa frase homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem. O estado natureza, então, para Hobbes, é um estado muito pessimista. Né? O estado natureza humana é um estado pessimista porque o homem é mau, ele é egoísta. E ele é egoísta porque ele busca o prazer para si mesmo. Não para condividir, né, ou partilhar, não. Ele busca para si. E aí, quando ele está em meio a outros homens, há a guerra. Então, para Hobbes, no estado de natureza, agora que os homens vivem em sociedade, seria impossível alcançar um cosmos político, né? Uma ordem política. Se cada homem faz o que quer e busca o que quer, né? É impossível conseguir felicidade porque todos vivem perseguidos pelo temor do vizinho, de serem atacados pelos outros nas ruas, de serem violentados, serem roubados, saqueados, serem assassinados. Então, entramos para o estado social, né? Então, é preciso superar
esse estado de natureza humana, do homem lobo do homem, e fazemos um pacto social. Esse pacto social, ele se faz na representação do Estado. E ao Estado cabe apenas um soberano, que seria o monarca, ok? Que seria o rei, e que seria absoluto. O soberano não tem nenhum dever para com os súditos, uma vez que esses renunciaram para sempre à sua liberdade de homens, isolados para usufruírem benefícios da sociedade no Estado. O soberano não é obrigado a prestar contas de seus atos a ninguém. Então não tem procurador, né, geral da República, que peça o celular do rei, né? Não adianta, porque diz eu não vou dar, o celular é meu, eu não entrego, não devo nada para ninguém. Eu tô certo. E vocês têm que me obedecer, né? Toda forma de revolução seria ilícita, proibida e combatida pelos próprios súditos, tá? Então o maior pecado dentro do Estado absolutista de Thomas Hobbes, né, dentro da perspectiva do Leviatã, o maior erro seria a inclinação, a tendência à revolução. Bom, lembre que Thomas Hobbes viveu a Revolução de Cromwell, né? Ele viu o rei Carlos I sendo decapitado, ele perdeu favores políticos naquele momento, ele sofreu com isso, foi exilado por uma época. Então é claro, olha só, que ele é fruto desse contexto. Para ele a solução não é a revolução, não é o povo no poder soberano, mas um povo obediente, pacato, que esteja totalmente submisso, que renuncie à sua liberdade, em vista de um bem maior, que seria o próprio Estado, que é a representação da sociedade. E esse rei, veja, esse Leviatã, né, ele traz nas mãos o báculo e a espada, né? O báculo representava e representa, né, vejamos os bispos aí, o poder do pastor. Então, é o poder espiritual, é o poder divino. Na outra mão, a espada representa a justiça, representa a lei. E a lei, ela está aí, né, no sentido de controlar as pessoas, de obrigar as pessoas à servidão da lei, né, à obediência da lei. E se vocês olharem a capa do Leviatã original, vocês vão ver as escamas, né, que seria a armadura ou a roupa desse rei, e ela é formada por pessoas. Então, quem que defende o rei? Quem que é a couraça do rei? É o povo. Se o rei decide fazer a guerra, o povo tem que obedecer e defender os ideais do rei, né? Por quê? Porque ele traz os dois poderes. O poder civil, o poder da justiça, e o poder divino, que é o poder da religião. Tá joia? Então, pessoal, eu vou terminando por aqui, apresentando uma crítica sobre o Thomas Hobbes, né? Que seria uma resposta, né? Thomas Hobbes é uma resposta a determinadas experiências históricas que ele viveu, né? Então, o conjunto da sua obra, ela se baseia nas ciências experimentais, né? Ela se baseia nessas teorias contra a Revolução, contra a República, porque foi um fracasso total a instauração da República, né, e a tensão política, o sofrimento causado na geração de Cromwell. E a Inglaterra não está isolada nesse problema, né? Nós temos alguns problemas em relação à Alemanha, né, nessa época do século XVI, século XVII, a França, a Itália e a Espanha. Todas sofreram muitas guerras civis
por causa de usurpação. Segundo Hobbes, seria a usurpação dos súditos, né? Que queriam tomar o poder dos reis. Então, a apresentação da política de Hobbes é uma apresentação que busca pacificação e comodismo no sentido de convivência com o que está instaurado, com o processo monárquico e absoluto. Então, a qualificação moral do soberano consiste na sua função política de fundar a ordem e de conservá-la. O rei ele é bom quando ele pacifica. Então, se há uma sociedade com delinquência, com roubos, com tentativas de usurpar o poder e revoluções, é um sinal, então, de que esse rei, esse monarca, não tem braço forte, não está agindo da maneira adequada, moralmente falando, não está atingindo a sua função. Então, a função moral e função política no monarca, elas estão aí aglutinadas, são uma mesma coisa. Tá joia? Vou passar para vocês também um resumo da obra do Leviatã e vou passar o vídeo, né, desse encontro, essa representação entre Rousseau e Hobbes. Então assistam, tá, por favor, esse vídeo e acompanhem, por favor, a leitura de Hobbes, né, e já vão fazendo os mapas conceituais de vocês. Se quiserem, podem mandar tudo de uma vez só, tá joia? Manda lá na data, não precisa mandar um por vez, faça como você achar melhor, tá bom? Se quiser fazer mapa conceitual, beleza, quiser fazer resumo, beleza, mas eu quero que você apresente os conteúdos que estão sendo falados aqui, tá joia? Então, fiquem com Deus. Quarta-feira eu posto para vocês mais uma atividade de inglês e vamos falar do Berkeley. Tchau, tchau!